Percebam que são 4 autoridades. E o que isso significa? Significa o enquadramento à lei de organização criminosa. Olha só, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, seja política, financeira, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, sendo que são 4 autoridades. E o que isso significa? Significa o enquadramento à lei de organização criminosa. Olha só, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, seja política, financeira, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Relator pede indiciamento dos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do procurador-geral Paulo Gonet. Eu vou aqui trazendo os detalhes com relação a esse relatório que a Juliana teve acesso. Os pedidos se baseiam em condutas consideradas incompatíveis com o exercício das funções, como suspeição em julgamentos, possíveis conflitos de interesse e decisões que teriam impactado investigações. No caso do procurador-geral, o texto aponta omissão diante de indícios considerados relevantes. Entre os pontos abordados, o documento cita o Banco Master, com referência a indícios de irregularidades financeiras e possível relação com esquemas de lavagem de dinheiro. O tema, segundo o relator, deve ser aprofundado em investigação específica. Portanto, o senador Alessandro Vieira, relator da comissão, apresenta ali o seu relatório final da CPI do crime organizado com esses pedidos de indiciamento. E aí eu vou trazer o nosso analista Matheus Teixeira para... Cadê o Matheus? Aqui, pronto. Matheus, para a gente conversar um pouco sobre o que foi essa CPI do crime organizado, o que a gente teve de fato de avanço e o que a gente pode esperar de desdobramentos a partir desse relatório final, hein? Carol, o relatório agora apresentado pelo relator representa bem o que foi essa CPI, que nasceu lá atrás para tratar do crime organizado, especificamente das relações de PCC, Comando Vermelho, da infiltração do crime organizado na política e acabou se tornando praticamente uma CPI do Banco Master. Explodiu esse grande escândalo de corrupção, todo mundo passou a olhar para isso e a política também acabou botando com lupa ali, botando uma lupa nesse caso e justamente também para servir como uma espécie de palanque político, que é o tema do momento. A justificativa é que fundos ligados ao Banco Master, como o REAG, por exemplo, tinham ligações com o PCC que foram apontadas lá na Carbono Oculto, que foi uma operação da Polícia Federal sobre o combustível, sobre o desvio de combustível e a sonegação bilionária de impostos. E a CPI fez essa conexão entre o caso da REAG e o caso do Banco Master com o crime organizado para avançar muito nessa investigação do caso do Banco Master e acabou mirando em determinado momento também nos ministros do Supremo Tribunal Federal. E agora a gente vê que isso não foi à toa, que eles também estão no relatório. Isso porque a mulher do ministro Alexandre de Moraes tem um contrato, ou teve um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. No final, entre 2024 e 2025, o banco pagou 80 milhões, porque o contrato de 129 não teve a duração inteira devido à prisão de Daniel Vorcaro em novembro do ano passado. Esse dado veio à tona justamente porque a Receita Federal mandou a documentação para a CPI do crime organizado, a gente noticiou amplamente aqui na semana passada. Ministro Dias Toffoli com relações do Resort Itaiaia, relação comercial com o Banco Master, e acabou sobrando também para o ministro Gilmar Mendes, que não tem uma relação com o Banco Master, ao menos não foi mencionado nas investigações, mas é da ala do Supremo que de alguma maneira tem atuado para tentar blindar os colegas. Além disso, também tem outro nome importante, que é Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Para ter uma investigação contra um ministro supremo, ou mesmo para outros políticos com foro privilegiado, é necessário que Paulo Gonet atue. Ele é o Procurador-Geral da República e ele que tem competência para denunciar pessoas com foro por prerrogativa de função. Alessandro Vieira afirma que ele não tem cumprido o seu papel, a sua missão constitucional, e por isso também pede o indiciamento de Paulo Gonet. É um relatório que mais um capítulo dessa briga entre a CPI e o Congresso Nacional. Vamos lembrar que lá naquele julgamento em que os ministros foram contra e derrubaram a decisão do ministro André Mendonça de prorrogar a CPMI do INSS, os ministros deram recados no que eles entendiam de que a Câmara dos Deputados e o Senado acabaram extrapolando o objeto inicial da CPI. E aquele recado dado não foi apenas relativo à CPMI do INSS, mas também em relação à CPI do crime organizado. Fato é que desviou um pouco do seu intuito inicial,
mas também ajudou a esclarecer e jogar luz nesse caso do Banco Master. Por exemplo, a lista imensa de pagamentos que o Banco Master fez, que a gente também noticiou semana passada, 80 milhões para Alexandre de Moraes, para a mulher do Alexandre de Moraes, desculpa, Viviane Bastos de Moraes, que tem um escritório, para o escritório do ex-presidente Michel Temer, para a consultoria do ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, para uma nora do senador líder do governo, Jacques Wagner. Tudo isso que a gente sabe hoje com mais clareza dessa teia de relações que ele tentava se blindar, Daniel Forcaro, foi graças à CPI. Então o fato é que teve pontos positivos, teve pontos negativos, mas ao final acabou ajudando a elucidar um pouco melhor o caso do Banco Master e desviou um pouco do intuito inicial, que era focar estritamente no crime organizado. Claro que pode ter uma ligação entre o Banco Master, esses fundos e o crime organizado, mas o objeto em si da CPI, que é PCC, Comando Vermelho, essas facções que aterrorizam o Brasil, acabou sendo desviado um pouco para o caso do Banco Master, que o holofote da política, o holofote todo de Brasília, acabou se voltando para esse grande escândalo financeiro e que a CPI teve essa vantagem de ajudar um pouco a esclarecer. A CPI do crime organizado que corre no Senado Federal chegou ao fim e no relatório final indiciou 4 autoridades. 3 ministros do STF, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e o PGR, o Paulo Gonet. Está por tudo, mas eu vou explicar juridicamente o que significa. CPI do crime organizado. Relator pede indiciamento de Moraes, Toffoli, Gilmar e Gonet. Percebam que são 4 autoridades. E o que isso significa? Significa o enquadramento à lei de organização criminosa. Olha só, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, seja política, financeira, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Uma investigação ela é concluída com o relatório final. E no caso da CPI do crime organizado, que ocorreu no Senado, hoje esse relatório final será votado pelos membros da CPI. E se esse relatório for aprovado, nós teremos Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Toffoli e Gonet indiciados por organização criminosa e vários outros crimes. Tem-se nesse relatório final, bem assertivo inclusive, esse crime em tese de responsabilidade, que sujeita inclusive os ministros a impeachment. São crimes de responsabilidade dos ministros do STF. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Esse ponto aqui diz respeito à parcialidade do julgador. Quando o julgador ele tem interesse direto na causa e ele julga a causa. Isso constitui crime de responsabilidade. Fazendo uma análise em tese aqui, Alexandre de Moraes teve interesse direto na farsa da trama golpista? Dias Toffoli, que foi advogado do PT desde a década de 90, teve interesse direto na causa? Se você entender que sim, e se o Senado entender que sim, é motivo de impeachment do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. Segundo o relatório final da CPI, os pedidos de indiciamento se baseiam em condutas consideradas incompatíveis, e põe incompatíveis nisso, né? Com o exercício das funções, com suspeição em julgamentos. Este é o ponto. Possíveis conflitos de interesse, esse é o ponto. E decisões que teriam impactado investigações. Este também é o ponto. No caso do procurador-geral, o longa-manos desses ministros, o texto aponta omissão diante de indícios considerados relevantes. O Paulo Gonet, ele é o chefe do Ministério Público. E o Ministério Público é aquilo que a gente chama de custos legis. É o fiscal da lei. É aquele que, diante de ilicitudes, tem que agir para proteger a lei. Então, a omissão diante de tudo que o Ministério Público viu também é considerado ilícito. Entre os pontos abordados, o documento cita também o caso Master, com referência a indícios de irregularidades financeiras e possível relação com esquema de lavagem de dinheiro. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas e daí? Todo mundo já sabe disso tudo. E o que vai acontecer? O Paulo Gonet vai denunciar ele mesmo? Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes vão processar eles mesmos? Vamos lá, eu vou explicar para vocês o que deve acontecer.
O Senado tem que instaurar processo de impeachment contra o Gonê e contra esses ministros. Por quê? Diz a lei que, instaurado um processo de impeachment, essas autoridades já são imediatamente afastadas do cargo. Então, o Gonê, por exemplo, ele é afastado e o subprocurador é que assume a cadeira. Então, o subprocurador pode pegar esse relatório da CPI do crime organizado e oferecer denúncia criminal contra o Paulo Gonê e os 3 ministros. E vale lembrar também, principalmente, que o ministro relator no STF é o André Mendonça. Então, essa é a linha que o Senado tem que seguir. Instaurar processo de impeachment por esses crimes de responsabilidade. Gonê e os 3 ministros são imediatamente afastados. E aí o subprocurador-geral oferece denúncia contra os 4 e essa denúncia criminal vai para o André Mendonça decidir pelo início do processo criminal. Essa é a solução para afastar Gonê, Gilmar, Toffoli e Alexandre de Moraes. Basta o Senado agir com inteligência e estratégia. Agora, temos que torcer e sonhar para que o Senado saiba trabalhar desse jeito e tenha coragem. Esses ministros que estão à frente dessa CPI do crime organizado me deram uma pitadinha de esperança. Vamos dar a eles um voto de confiança e vamos acompanhar. Hoje, esse relatório será colocado em votação e eu trago atualizações para vocês. Eu sou Jeff Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.